bem-vindo aqui ao canal da Leão Group e a partir de hoje a gente estreia um novo quadro, é o quadro de perguntas e respostas, onde você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas e questionamentos. Esse é o desafio. Léo, a gente tem aqui mais uma vez Leonardo Leão, CEO da Leão Group, que a partir de hoje, Léo, a gente tem esse desafio de estar aí sanando as dúvidas dos internautas. Esse quadro faz parte aí do nosso compromisso, né, Daniel, de estar sempre interagindo aí com os nossos seguidores, estar tentando responder as dúvidas deles. A gente tem a intenção de que o canal seja uma via de mão dupla, então sempre está atendendo os anseios aqui dos nossos seguidores. E esse quadro de perguntas e respostas realmente é uma forma da gente estar sempre respondendo aí, em contato com vocês. Interagindo mais de perto. Olha, então, Léo, a primeira pergunta a gente tem aqui da Alessi Benjamin, ela diz o seguinte: sou formada em psicologia e estou terminando pedagogia. Qual seria o requisito para iniciar a carreira aqui nos Estados Unidos? Sim, aí a gente tem que analisar essa pergunta em duas vertentes, né? Se você estiver perguntando em relação à parte imigratória, o seu perfil é um perfil muito bom, tá? É um perfil que está em grande demanda aqui nos Estados Unidos. A parte de psicologia, né? Hoje as doenças mentais e os problemas de ansiedade, de hiperatividade são problemas bem notórios aqui da sociedade americana, assim como a parte de pedagogia também. Se você canaliza isso para atender crianças, jovens e atrelar isso à parte educacional também, a gente tem alguns clientes aqui com bastante sucesso aí no pleito deles para residência permanente com esse perfil. Então, na parte migratória é sim um perfil bem interessante. Você pode vir aqui para os Estados Unidos até mesmo sem um empregador chamante, sem uma oferta de emprego. Isso a gente nos outros vídeos já comentou sobre isso. Você pode fazer uma pesquisa aí e analisar melhor os casos de National Interest Waiver, tá? Em relação à sua inserção aqui dentro do mercado americano, a gente sempre fala, sempre sugere que primeiro você tenha, não é um requisito para o processo migratório, mas para você se enquadrar mais rápido e se inserir no mercado americano, que você já venha para cá com um nível de inglês pelo menos intermediário, para você executar suas funções, e você também busque uma forma de revalidação das suas credenciais aqui nos Estados Unidos, tá bom? Maravilha. A segunda pergunta, Léo, que a gente tem aqui para esse quadro Perguntas e Respostas, é da Sandra Mascarenhas. Ela diz o seguinte: sou aposentada, meu marido também, militar da Marinha Brasileira. Podemos comprar um imóvel e ir morar de 6 em 6 meses? Eu entendo o que ela quis dizer de passar temporadas de 6 em 6 meses aqui, ou preciso abrir alguma empresa para isso? Isso é bom esclarecer, Daniel, que muita gente, essa pergunta ela é retórica, muita gente perguntando em relação a se a abertura de empresa te dá algum benefício migratório aqui nos Estados Unidos, ou a compra de um imóvel. Absolutamente, não existe benefício nenhum atrelado somente à abertura de uma empresa ou à compra de um imóvel. Ela pode sim ter um imóvel aqui de férias e a legislação do visto de turista, tá? É que você pode passar até 180 dias por ano aqui nos Estados Unidos com motivos de turismo, tá? Então não vejo nenhum empecilho para vocês comprarem um imóvel aqui e usarem o visto de turista de vocês para passar 6 meses por ano aqui. Porém, não há qualquer benefício imigratório adicional pela compra do imóvel ou pela abertura de uma empresa. Nossa terceira pergunta do quadro de hoje vem do Rafael da Silva Constantino. Léo, ele diz o seguinte: olha, oi, eu moro em Portugal, tenho residência, apartamento próprio aqui e também residência permanente. Sou soldador profissional com qualificação europeia nesse setor. Gostaria de saber se eu poderia morar e trabalhar nos Estados Unidos trabalhar dentro da minha área profissional. Olha, Rafael, a sua área de soldagem industrial, de soldador especializado, assim como outras profissões especializadas da área da indústria, ela é muito pujante aqui nos Estados Unidos também, assim como no mundo todo, né? A sua expertise internacional pode sim ser usada para um processo, para um pleito imigratório de habilidades excepcionais. Tá? Então, mas para que a gente te dê uma resposta mais específica, e aqui, Daniel, cabe a gente sempre fazer aquele lembrete que a gente costuma fazer aqui em nossos vídeos. O que a gente fala aqui, essas respostas nossas aqui, elas são respostas
genéricas, mas num nível mais geral. Então, se você quer uma análise específica para o seu caso, eu sugiro que você marque uma consulta conosco, uma consulta de análise de perfil e de viabilidade do seu caso com um advogado nosso, e esse advogado vai te dar o parecer em relação ao seu caso e dizer se existe sim uma possibilidade de estratégia de aprovação para um pleito imigratório em seu nome. Então, a gente sempre ressalta também, não tome o caso do seu vizinho, do seu amigo como um exemplo e como uma decisão para você. O caso que deu certo para ele pode não dar para você e vice-versa. Se não deu certo para ele, pode dar certo para você. Então, é fundamental a opinião de um advogado para que ele te embase para que você tome a sua decisão final de prosseguir ou não num pleito imigratório. Olha, o Márcio Monte-Léo nos traz aqui a quarta pergunta desse quadro Perguntas e Respostas dessa semana aqui no canal da Leão Group. Você saberia me dizer se existe alguma vantagem para quem já tem alguma renda fixa? Ou seja, sou militar da reserva e isso me daria alguma facilidade ou dificuldade no meu processo imigratório? Em relação a um processo imigratório, um visto de residência, a renda fixa no Brasil não vejo nenhuma vantagem para você, tá? O que eu enxergo para você conseguir um visto de turismo ou visitar aqui o país com mais frequência, a sua renda fixa no Brasil, como um militar da reserva, notoriamente vai te ajudar a explicar que você não precisa trabalhar aqui nos Estados Unidos, que você pode ter uma casa de férias aqui sem precisar violar o seu status de turismo. Tá? Mas o que eu te aconselho, a gente tem muitos clientes aqui militares da reserva. Os militares aqui nos Estados Unidos são muito valorizados. Daniel sabe disso, verdade, né, Daniel? Eles valorizam muito a força militar, a força policial. Então, se você tem uma carreira aí no Brasil, normalmente o militar da reserva ele tem uma experiência grande no militarismo, né, nas funções militares. E a gente tem muitos clientes aqui que conseguiram a residência permanente aqui em solo americano, baseado na sua experiência como militar. Se você trabalhou com instrução de outros militares, com disseminação de conhecimento, em forças especiais, você pode sim ser útil aqui para a sociedade americana como um treinador, como um consultor dentro de forças militares ou de instituições de segurança pública. Dá uma ligada para a gente, marca uma consulta conosco e a gente pode sim analisar a viabilidade de um pedido de residência para você baseado na sua experiência profissional. Olha, a quinta pergunta, Léo, desse quadro de hoje, vem do Felipe. Ele diz o seguinte: gostaria de saber se sendo elegível para um visto E2 e abrindo uma empresa nos Estados Unidos, se funciona como no Brasil, no que diz respeito ao CNAE. No Brasil, você enquadra a sua empresa em vários tipos de fomentos, sendo gênero alimentício, calçados, roupas, etc. Ao mesmo tempo. Como isso é feito nos Estados Unidos? E ele aqui parabeniza também o canal. Obrigado primeiramente aí, Felipe, pelos elogios. Cabe aqui a gente fazer uma separação, tá? Separar um pouco a formalidade da abertura de empresa. Inclusive a gente vai aqui em outros canais, né, Daniel? Sim. Trazer contadores aqui para falar dessas formalidades aí para abertura de negócios aqui. Mas falando por alto, você abre uma empresa aqui nos Estados Unidos, você não tem a necessidade, aqui não existe o CNAE, tá? Que é a atividade específica da empresa. Você abre a empresa, você pode abrir ela como Any Lawful Activity, que é qualquer atividade dentro da lei. Então, para abertura de empresa, você não precisa disso. Porém, por outro lado, se a gente analisar a questão imigratória e a legislação imigratória do E2, do visto E2, que, esclarecendo para quem não conhece, é um visto para cidadãos de países que tenham tratado de livre comércio e navegação com os Estados Unidos, tá? Um visto de investimento. Então, essas pessoas, para o pleito delas, para o processo delas de E2, elas vão precisar ter um business plan, um plano de negócios dessa empresa que ele propõe abrir aqui dentro dos Estados Unidos. Então, em função disso, dentro desse business plan, a gente vai ter que definir qual atividade essa empresa vai executar aqui, a gente vai ter que mostrar que já houve um investimento realizado nessa empresa para compra de mobília, compra de suprimentos, de insumos, e mostrar para o oficial de imigração que já foi realizado um investimento aqui dentro dos Estados Unidos e que ele pretende atuar naquela área e que é uma área viável, que não é uma área de investimento marginal, que aquele investimento que ele está fazendo não é só para sustento dele e da família dele. É um investimento que vai gerar empregos, vai gerar recolhimento de impostos, e esses são os requisitos do E2. Então, para abertura de empresa, você não precisa definir a atividade dela. Mas para utilizar essa empresa para um E2, a gente vai ter
descrever as atividades dela de forma bem detalhada no seu plano de negócio a ser apresentado para o oficial de imigração. Léo, a gente sabe que é impossível atender e responder, ou conseguir responder todas as perguntas num quadro só, mas na semana que vem a gente está de volta, justamente para poder tentar atender aí o máximo de pessoas possíveis, né? Exato, Daniel. Como a gente falou aí no início do vídeo, a nossa intenção é vir aqui semanalmente, né, nesse quadro, para responder o máximo de perguntas possíveis. E aí eu sugiro a vocês, mais uma vez, participem aí, interajam conosco, façam os comentários de vocês, botem perguntas aí nos comentários, que na medida do possível a gente está vindo aqui responder a vocês presencialmente. Obrigado, Léo. Até semana que vem. E você não deixe de se inscrever no canal, também acionar o sininho para as notificações, para que você seja avisado todas as vezes que a gente subir conteúdo novo para o canal. E até semana que vem. Tchau. Isso aí, pessoal. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Até semana que vem.